Foi revelado qual o verdadeiro poder da Bonnie. Será que é uma Akuma no Mi que já apareceu na obra? Nós tivemos Zoro vs Kaku, mas não foi bem como a gente imaginou. E também tivemos novas revelações sobre a Stussy. Ela se tornou um personagem bem importante nesse momento da trama. E nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com o review do capítulo 1072, ou com as minhas opiniões sobre esse capítulo. A gente tem várias coisas bombásticas para comentar sobre, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a capa desse capítulo, nós temos o Caesar, o Jade e o Queen fazendo armas em massa, para que eles possam utilizar. O que me chama a atenção nessa capa é o Caesar segurando uma Akuma no Mi, enquanto o Queen segura ali uma solução que muito provavelmente são as suas pragas, que ele é meio que perito nisso. E aí vem uma questão, será que esse aí foi o primeiro experimento onde eles tentaram fazer uma Akuma no Mi do tipo Zoan, comer um objeto ou ser comida por um objeto ou uma solução, assim como o próprio Caesar fez com o Axolotl lá em Punk Hazard? E aí nós temos aqui um veneno comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan e criou aquela criatura. Será que essa aqui é o primeiro ou é o primeiro experimento para criar uma arma desse tipo? Esse ponto é interessante em relação a essa capa aqui. Depois disso nós vamos pro plot ali do Vegapunk com a Bonnie e ela perseguindo ele porque quer saber mais informações sobre o seu pai e por que o Vegapunk matou ele. Esses quadros aqui são bem engraçados e bem interessantes, mas eles nos trazem algumas revelações. E essas revelações são muito interessantes em relação a Bonnie e o seu poder. Primeiramente, nós temos que a Bonnie nos mostra mais alguns ataques do seu poder e nos dá o nome desses ataques, o que pode dar um spoiler sobre o verdadeiro poder da sua Akuma no Mi. E eu acho que o verdadeiro poder da Bonnie é o poder da Toki Toki no Mi, que era da Toki lá 20 anos atrás. A gente já pegou que no flashback do Oden tiveram poderes que foram utilizados para o mal, e atualmente eles estão com personagens que relativamente são bons. E aí pode ser que lá do passado, ou aquela Akuma no Mi da Toki que morreu há 20 anos atrás, tenha renascido e hoje em dia esteja com a Bonnie. E aí a gente vê alguns ataques interessantes dela, que ela chama distorção do futuro, ou então apunhalada do pós-vida. Esses aqui são ataques que trazem a característica do futuro, e não propriamente de mexer com a idade das pessoas, mas sim mexer com passado, presente e futuro em relação a coisas e às pessoas. Então, por isso que quando ela fez esse primeiro ataque, foi distorção do futuro, eu já imaginei que ela realmente poderia ter a Akuma no Mi da Toki, que ainda não apareceu ou não voltou mais uma vez, depois que foi utilizada. Quando a gente viu esse poder com a Toki, a gente só viu ela utilizando como um poder que faz ela viajar para o futuro. Ela disse que não poderia viajar para o passado, mas só para o futuro. Mas esse poder não tem uma característica de ser um poder usual para utilizar numa batalha, por exemplo. O Atoki não sabia disso, o Atoki não utilizou isso. Até em um momento de batalha, quando ela estava perdida, ela não cogitou utilizar esse poder para lutar contra outros piratas, mas sim para saltar no futuro. E esse poder de saltar para o futuro, ele me parece mais um poder de despertar do que propriamente um poder usual de uma Akuma no Mi. E agora a gente pode estar vendo com a Bonnie, se ela realmente tiver a fruta da Toki, poderes usuais que aquela fruta daria, mas que a Toki não utilizou, e a Bonnie está utilizando agora. Esse poder dela de distorção do futuro é interessante, porque, por exemplo, aquele é um futuro em que ela não teria, ou muito provavelmente não teria normalmente, que quando ela fica mais velha ou mais nova, são futuro e passado que ela normalmente teria. Mas quando ela distorce isso, ela vai para uma linha do tempo em relação ao seu corpo, que ela era fortona em cima. E aí ela ganha mais poder para atacar o Vegapunk. Isso aí faz parte da fruta do tempo, entendeu? Da Toki. Quando ela ataca o Vegapunk e meio que retira o tempo de vida dele, aqui é o Oda trabalhando com tempo de vida não em relação à alma como a Big Mom, onde a gente tinha ali o tempo de vida que a pessoa ainda tinha, ela poderia utilizar ou poderia retirar esse tempo de vida que a pessoa ainda teria para o futuro. Aqui a Bonnie, ela retirou o tempo ou os anos de vida que o Vegapunk já teve.
Então ela criou aquelas várias coisinhas, e ali são fragmentos do tempo de vida que o Vegapunk já utilizou. Por isso ele ficou mais novo. Entendeu? Isso aqui é uma outra forma de trabalhar o tempo, ou o tempo de vida de uma pessoa com poderes distintos. Um é a alma, e um é um tempo de vida que a pessoa ainda tem, e o outro é o tempo de vida que a pessoa já utilizou, que ela acaba perdendo, e por isso o Vegapunk ficou criança, ou ficou mais jovem. O capítulo continua com o mesmo plot, dela querendo saber ali mais informações sobre o seu pai, ou para o Vegapunk trazê-lo de volta ao normal, mas o Vegapunk não pode. E no próximo capítulo, dependendo se o Oda ainda for mostrar essa interação entre eles, nós podemos ter revelações bombásticas sobre o Kuma e sobre todas as suas memórias. Tudo que ele já viveu ou tudo que ele sabe, isso se o Vegapunk quiser nos contar. Porque a partir do momento que a Bonnie tocar aquela bolha com as memórias do seu pai, ela vai ter todas aquelas memórias. E aí vem outra pergunta. Será que depois que ela tocar, aquelas memórias vão para ela e não vão poder mais voltar para o Kuma? Ou será que depois que estourar, depois que ela tiver tudo aquilo, as memórias vão voltar para o corpo real do Kuma? Ou será que não vai acontecer nada? Porque aparentemente o Vegapunk já teve acesso àquelas memórias, e ele até fala pro Kuma que ninguém mais vai ver aquelas memórias, porque o Kuma estava meio que envergonhado por causa delas. Então muito provavelmente o Vegapunk teve acesso àquelas memórias, mas elas continuam naquela bolha. Então pode não acontecer nada, ela toca naquela bolha, tem todas as memórias do seu pai, mas a bolha continua lá intacta, até o momento em que o Kuma for reaver as suas memórias mais uma vez. Depois disso nós vamos para fora do laboratório, onde a CP0 está atacando, e nós temos ali o Zoro e o Brook defendendo o navio. Aqui nós temos Zoro versus Kako desperto, e a continuação dessa batalha, que não foi bem como a gente imaginava. Mas o Oda nos mostrou o Kako desperto com as características muito parecidas com o Rob Lute desperto, e isso me faz pensar que tem um padrão. Todas as Ones normais vão despertar basicamente daquela forma. E o Chopper, muito provavelmente, se ele for despertar de maneira natural, ele vai ter uma forma parecida com aquela. Pelos escuros, com características de chamas, e também aquela fumaça negra em volta dos seus braços. Isso se o Chopper despertar naturalmente, que também é diferente do despertar do Luffy. Mas o Luffy é uma zona mítica, e aí ele tem aquela fumaça, mas é uma fumaça branca, não é uma fumaça negra, como apareceu no Rob Lute e agora no Kako. Mas essa luta não foi basicamente nada como a gente imaginou. A gente teve spoilers mentirosos mais uma vez, porque nos spoilers dizia que o Zoro lutava contra o Kako desperto e mesmo assim vencia. Só que no capítulo ele só dá um ataque no Kako que ele cai, mas ele não é derrotado. Ele é derrotado por outra pessoa, mas não pelo Zoro. Então a gente não pode mais confiar 100% nos spoilers, porque eles estão vindo meio que tendenciosos. Então a gente não pode acreditar muito. Aqui nós temos mais uma revelação bombástica, que essa revelação é sobre a Stussy, mas não sobre ela em si, e sim sobre a sua criação ou a sua origem. Porque é revelado que ela na verdade foi a primeira cópia do Vegapunk que deu certo, ou ela foi a primeira cópia de um membro dos Hawks. E aí é confirmado que ela é a cópia da Miss Buckingham, a Stussy. Então aquela velha que é a mãe do Evil, que diz ali ser o filho do Barba Branca, ela é confirmada como membro ou antigo membro dos Hawks, e aí confirma que ela já navegou com o Barba Branca, como o Marco já falou, e agora a gente está vendo a sua cópia no auge do seu poder. E aí ela se revela como meio que como uma traidora em relação a CP0, porque ela acaba atacando o Kako e o Rob Lute fica sem entender nada, sem saber o que está acontecendo. Mas essa traição muito provavelmente tem a ver com as frases iniciais do narrador nesse capítulo, onde fala que essa experiência ela é de fundamental importância para a humanidade, para a paz mundial, e mesmo que o mundo não aceite ela como um ser humano, ela nasceu nesse mundo, e na verdade ela é uma ser humana, e por isso ela pode ter uma gratidão com o Vegapunk, e sempre esteve ali dentro da CP0 como se fosse ali os olhos do Vegapunk naquela organização, ou até dentro do próprio governo mundial. Isso é interessante, ela também revela que é uma usuária de Akuma no Mi, e muito provavelmente essa é uma Akuma no Mi do vampiro ou do Sucubulus, que é a teoria que a galera tá falando ou tá comentando em relação aos poderes da Stussy. Não poderia, ou eu acredito que não seria, a Akuma no Mi do vampiro, porque a Akuma no Mi ou poderes que o Oda vai utilizar na obra, ele não deixa utilizar fora dela.
em filmes, em jogos, porque ele vai precisar. Então sempre essas ideias são barradas. E nós temos um jogo onde o vilão desse jogo, ele tem a Bato Bato no Mi, a fruta do morcego. Então ela não teria uma Akuma no Mi relacionada a isso, porque a gente sabe da relação homem-morcego é igual a vampiro, então acredito que ela não teria essa fruta, mas poderia ter a Akuma no Mi do Sucubus, e aí, ou do Sucubulus. E aí ela poderia utilizar esse poder. E aí seria uma Toritori no Mi, ou seria uma Toritori no Mi modelo Sucubulus, ou seria uma Hito no Mi modelo Sucubulus. Fica essa incógnita, e a gente tem que teorizar para ver qual o verdadeiro poder dessa Akuma no Mi. A gente só sabe que ela sugou o sangue do Kaku e ele caiu. A gente tem uma Akuma no Mi desperta, onde o Zoro, atacando o próprio Kaku, não conseguiu dar dano com a sua espada, mas ela foi lá com os dentinhos, acabou sugando seu sangue e ele caiu. Então essa Akuma no Mi ela é bem apelona. E me faz questionar se a Miss Buckingham também tem essa Akuma no Mi, a mãe do Weevil que tá velha atualmente. Será que ela tinha esse poder e o Vegapunk também copiou? Isso aí tornaria ela bem apelona e faria sentido ela fazer parte dos Piratas Fox. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você acha que a Bonnie tem realmente a Akuma no Mi da Toki. O que você achou da batalha do Zoro versus Kaku? Será que vai ter uma continuação? O Kaku vai se levantar porque ele teve o seu sangue drenado. Será que a alta regeneração da Zona Despertada ela vai fazer com que ele volte para a batalha mais uma vez? E sobre a Stussy, gostou dela ser confirmada como a Miss Buckingham e também fazer parte dos Piratas Fox? Comenta aqui embaixo suas opiniões, suas teorias que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Vai estar aparecendo aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!